Imagine a seguinte cena. De um lado, um presidente no cargo, com a máquina pública funcionando, alianças construídas no Congresso e um histórico que divide o país há décadas. Do outro, um senador que carrega um dos sobrenomes mais poderosos e mais rejeitados da política brasileira, tentando provar que não é apenas herdeiro, mas sucessor. Essa não é uma disputa comum. Não é apenas esquerda contra direita. É continuidade contra herança. É governo contra legado. A pergunta é direta, objetiva e incômoda. Se a eleição presidencial fosse hoje, entre Lula e Flávio Bolsonaro, quem venceria? E a resposta não está em opinião. Ela está nos números, nos fatos, e principalmente no comportamento do eleitor brasileiro. O ponto de partida dessa história começa com um fato incontestável. Jair Bolsonaro está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral. Isso muda completamente o tabuleiro político da direita no Brasil. Sem Bolsonaro na urna, o bolsonarismo precisou buscar um nome que mantivesse viva sua base eleitoral. Esse nome passou a ser Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, filho mais velho de Jair Bolsonaro. Flávio surge como o principal representante desse campo político em cenários testados por institutos de pesquisa. Do outro lado está Lula, presidente da República, em exercício do mandato, buscando a reeleição. Ou seja, não é apenas uma disputa entre dois nomes. É um confronto entre um governo em andamento e uma oposição em reconstrução. Quando os institutos de pesquisa colocam esses dois nomes frente a frente, no primeiro turno, o cenário se repete com consistência. Lula aparece na liderança. Flávio Bolsonaro surge bem atrás. Os números variam de instituto para instituto, mas o padrão é claro. Lula oscila na casa dos 30 e poucos por cento, enquanto Flávio costuma aparecer entre 15 e 20% das intenções de voto. Isso significa algo muito importante. Mesmo herdando o sobrenome Bolsonaro, Flávio não herda automaticamente todos os votos do pai. E aqui entra o primeiro ponto de tensão dessa história. O bolsonarismo existe, é barulhento, é fiel, mas ele não é majoritário sozinho. No primeiro turno, Lula se beneficia da fragmentação da direita. Há eleitores conservadores divididos entre diferentes nomes, correntes e estratégias. Flávio, nesse cenário, consegue se posicionar como o principal nome desse campo, mas não domina o eleitorado conservador por completo. Mas as eleições no Brasil raramente se decidem no primeiro turno. É no segundo turno que a história esquenta. E é aqui que os dados ficam ainda mais reveladores. Quando os institutos simulam um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o resultado é consistente. Lula vence. As pesquisas mostram Lula à frente com margens que variam, mas que frequentemente ficam entre 10 e 15 pontos percentuais. Em outras palavras, não é um empate técnico, não é uma disputa apertada, é uma vantagem clara. E isso nos leva à pergunta que realmente importa: por que Lula vence Flávio nas simulações? O primeiro fator é estrutural. Lula é o presidente em exercício. Isso significa visibilidade diária, presença institucional e capacidade de dialogar com diferentes setores da sociedade ao mesmo tempo. Governar gera desgaste, sim, mas também gera referências. Para uma parte significativa do eleitorado, Lula não é uma promessa, é uma figura conhecida. O eleitor sabe exatamente o que esperar. Já Flávio Bolsonaro enfrenta um desafio muito mais complexo. Ele precisa convencer o país de que é, ao mesmo tempo, continuidade e renovação. Carrega o sobrenome Bolsonaro, mas não tem o mesmo peso simbólico do pai. E isso cria um dilema silencioso. Para os eleitores mais fiéis ao bolsonarismo, Flávio pode parecer menos Bolsonaro. Para os eleitores de centro, ele ainda parece Bolsonaro demais. Essa zona cinzenta é politicamente perigosa. Outro ponto fundamental está na rejeição. Toda eleição presidencial no Brasil é decidida não apenas por quem é amado, mas por quem é menos rejeitado. Lula tem rejeição alta. Isso é fato, mas o sobrenome Bolsonaro também carrega um índice de rejeição significativo, construído ao longo de anos de polarização intensa, crises institucionais e embates com o judiciário, a imprensa e o Congresso. Quando Flávio entra em campo, ele não entra sozinho. Ele entra acompanhado desse histórico. E pesquisas qualitativas mostram que parte do eleitorado associa automaticamente Flávio ao governo Bolsonaro, independentemente de suas próprias posições ou trajetória no Senado. Existe ainda um terceiro fator decisivo: alianças políticas. Lula governa com uma base ampla no Congresso, construída por meio de acordos com partidos de centro e centro-direita. Isso amplia seu alcance eleitoral, especialmente em regiões onde o voto é influenciado por lideranças locais, prefeitos e governadores.
Flávio Bolsonaro, por outro lado, ainda enfrenta resistência fora do núcleo ideológico mais fiel. Mesmo dentro da direita, há setores que defendem outros nomes, outras estratégias, outras formas de enfrentar Lula. Essa falta de unidade enfraquece sua performance nas simulações. Mas a história não termina aqui. E é aqui que entra o suspense que mantém essa disputa viva. Apesar da vantagem de Lula nas pesquisas, o cenário não é estático. Pesquisas são fotografias do momento. Elas não são sentenças definitivas. Flávio Bolsonaro ainda é um nome em construção nacional. Sua exposição cresce, seu discurso pode se ajustar, seu desempenho pode melhorar. Ao mesmo tempo, Lula governa sob pressão constante. Economia, inflação, segurança pública, crises internacionais. Tudo isso pesa sobre quem está no poder. E o eleitor brasileiro é conhecido por mudar de humor rapidamente. Então, quando a pergunta é: Lula ou Flávio Bolsonaro, quem ganharia? A resposta honesta, baseada em dados, é a seguinte: se a eleição fosse hoje, Lula venceria. Venceria no primeiro turno com vantagem e venceria no segundo turno com ainda mais clareza. Mas a política brasileira não se decide hoje. Ela se decide no futuro. E até lá, muita coisa pode mudar. Discursos, alianças, crises, escândalos, resultados econômicos. O que os números mostram agora é apenas o ponto de partida de uma disputa que ainda está longe do fim. E a verdadeira pergunta que fica não é apenas quem ganharia hoje. É esta: o Brasil continuará escolhendo o que conhece, ou apostará em um novo herdeiro político para escrever o próximo capítulo da sua história? Se você gosta de análises políticas como esta, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo.